Vamos lá, gente, começando nossa nova aula. Nós vamos falar aqui sobre Rússia, Japão e Índia. Então, vamos começar pela Rússia, né? Estados e a comunidade de Estados Independentes. Então, como a gente sabe, a Rússia é um dos países emergentes, uma das maiores economias, né? Ela faz parte dos BRICS. Então, para começar com alguns indicadores socioeconômicos. Então, a renda per capita da Rússia era de 10, né? 10 bilhões de dólares na 89 e depois ela foi para 12, né, em 2006. O desemprego, né, ele cresceu ao longo do tempo e o número mais alto chegou em 98, né, caiu para 8 e aumentou para 8,5, né, dados de 2005. A inflação tem caído, né, no decorrer dos anos, mais de 2.000%, né, para 10% hoje mais atual. A expectativa de vida aumentou, aliás, diminuiu, né, de 69 a 65 anos. O PIB total aí em bilhões de dólares, né? Mais de 1 bilhão em 89, 1,5 bilhão, né? Aumentou um pouco em 2005. Então a gente sabe que a Rússia ela é a herdeira da União Soviética e em termos de bomba nuclear, ogiva nuclear ela tem 6 mil, enquanto que os Estados Unidos tem 8 mil. Mas é a segunda herdeira, né? O segundo país com maior número de armas atômicas. Então, né, quais indicadores socioeconômicos demonstram evolução favorável ou boa situação da Rússia, né? Qual que mostra o contrário? Daí, em sua opinião, considerando que as características históricas da Rússia, o que há destaque no quadro para a formação sobre parte do controle do PIB pela iniciativa privada? Então, a gente observa aí que o PIB, né, ele tem melhorado ao longo do ano, respondendo essa pergunta, e a questão do PIB, né, ele tem aumentado em relação à iniciativa privada, ou seja, várias empresas estatais foram privatizadas. E tem, né, justamente essa questão da expectativa de vida também que vai favorecer essa situação da Rússia. Então, o quadro da informação lá desde 89, então, por que essa escolha foi feita? Então, já pode responder, 89 vocês sabem que estava findando, né, a União Soviética. Mais precisamente, né, em 21 de dezembro de 1991, se acaba a União Soviética, certo? E por que aparece informações sobre as ogivas nucleares? Porque vinham de uma guerra fria, União Soviética e Estados Unidos, e cada uma, né, era duas superpotências rica em armas nucleares. Então, a Rússia é uma potência geopolítica. O nome aí é Federação Russa, né, com o nome oficial. E foi considerado uma coxa de retalho herdada, né, do Império Czarista e da antiga União Soviética. Então, lembrando que a União Soviética era a formação de 15 países, né, entre eles o maior a Rússia. Então, ela é a herdeira maior, né, da União Soviética. E aí, dentro dessas 15 repúblicas, 15 países, haviam 80 grupos étnicos distintos. Então, geralmente, quando tem muitos grupos étnicos que não respeitam, né, as suas culturas, tradições, isso pode gerar conflitos. Então, formado por 21 repúblicas, né, uma região autônoma, 49 regiões administrativas, 6 províncias, 10 distritos autônomos, 2 cidades-estados, né, 2 cidades com status administrativo, que é Moscou e São Petersburgo. Então, são as duas maiores cidades da Rússia. Então, detém o segundo maior arsenal nuclear do mundo. A gente viu lá em torno de 6 mil bombas atômicas, enquanto os Estados Unidos tem 8 mil. Então, tem uma enorme área territorial. Então, a Rússia é o maior país territorialmente, extensão territorial, e tem grande quantidade de recursos minerais, né? Principalmente petróleo e gás. E aí tem esse peso geopolítico histórico, tá? E que é reforçado pela essa expansão econômica. Então, dos fatores aí que são a exportação de petróleo, como eu falei, e também o gás. E aí tem tido essa expansão econômica, né, no início desse século. Tabela de alguns países europeus.
que importam o gás da Rússia. A Rússia ela é uma potência energética devido ao petróleo e o gás. Então, muitos países necessitam do gás da Rússia para ligar os seus aquecedores de ar, né? Então, é uma região muito fria, a Europa, vocês sabem, e ele necessita desse gás para poder ligar os seus aquecedores. Então, a Áustria importa aí 78% do gás, a Alemanha 40%, a Finlândia 100%, França 32%, Grécia 100%, Hungria 77%, Itália 33%, Polônia 83%, República Tcheca 75% e Eslováquia 100%. Então, se esse fornecimento de gás for cortado, né, vai ter problemas, como já teve, né, de pessoas morrerem, né, de frio devido ao corte do gás. Então, diversas potências europeias e mesmo os Estados Unidos dependem do petróleo e gás natural da Rússia. Então, por isso que ela tem um peso, né, político-militar, né, na geopolítica mundial. E também ela passou a entregar o grupo dos 7 países mais ricos, né? O G8. Quando eu falo G7, estou me referindo aos 7 países mais ricos do mundo, que é Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. Quando eu falo G8, eu acrescento mais a Rússia, tá? Lembrando que a Rússia não é um país rico e desenvolvido, ela é um país emergente. Então, fornecedor de petróleo e gás natural para a Europa, né? Estão na esfera da influência, né, geopolítica da Rússia. E o gás ele tem um papel fundamental, né, no inverno rigoroso dos países da Europa, como eu falei. Então aqui a gente tem, né, as principais rotas do gás. Então são gasodutos, né, que vão sendo levados para esses países. Então a gente tem aqui ó, a Ucrânia, que é um ponto principal, né? A gente vai ver. Então se um desses gasodutos for cortados, vai ter problema, né, nesses países. Que outro país tem importância estratégica no escoamento do gás natural da Rússia e outros países da CEI para a Europa? Hum? A gente viu lá o destaque, a Ucrânia, né? Então, a transição econômica planejada para a economia do mercado proporcionou uma série de mudanças. Então, esse caminho foi o capitalismo, né, que a Rússia tomou nos anos 90. Então, teve uma queda na produção industrial e aumento da inflação, que atingiu o índice, né, de 36% em 1999. Então, ela estava saindo da economia socialista, passando para a economia capitalista. Então, várias transformações, tanto econômica, política e social, né? Então, aqui nós estamos vendo mendigos, né, na cidade de Moscou. Então, de 92 a 2002, a média anual do crescimento foi negativa, né, de 0,9. Então, tudo isso está aqui associado à pobreza, né, concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Tudo isso contribuiu para a vida, né, da população da Rússia. Então, pessoas vivendo aí no meio da rua. A Rússia também ela tem um número muito trágico de abandono de crianças, né? Muitos dos pobres abandonavam as crianças na rua, nos orfanatos. Então, nos anos de 1990, então vai ter prolongamento dessa crise. E aí essa fase ela vai combinar com a declaração momentânea da dívida externa do país. Então ela vai deixar de pagar a dívida, né? E o que acentuou essa dívida? É o crescimento do déficit público, ou seja, o aumento dos gastos públicos. Então não tinham capacidade para aumentar a arrecadação de impostos. Queda no preço do petróleo no mercado internacional, principalmente na década de 90. E também a grande corrupção, né, na administração pública e também negócio controlado pelo crime organizado. Então, a Rússia também tem problemas bem parecidos com o Brasil, né? Concentração de riqueza, corrupção, tá? Então, tudo isso agravou essa crise. Então, a transição do capitalismo transformou uma nova fronteira para a expansão do capital financeiro, né, em um mercado emergente. E aí, ele provocou a dependência de capitais externos. Então, precisou chegar a empresas multinacionais nos países para poder ajudar nessa economia. Então, 80% das exportações da Rússia refere-se a metais, madeira, petróleo e gás natural. Lembrando que o petróleo e o gás é o carro-chefe. Então, o preço do petróleo e gás subiram significativamente em boa parte dos anos da primeira década do século XXI, e com isso também a economia começou a se recuperar. Então, de 2001 a 2007, né, o crescimento do PIB foi de 6,5% em média por ano. Então, ela deixa, né, na década de 90 de crise, na década de 2000 ela começa a ter esse crescimento. Então, em 2007, as reservas internacionais da Rússia atingiram 410 bilhões de dólares, né? E tudo isso devido a quê? Saldos favoráveis na balança comercial. Então, ela começou
a vender, a exportar mais do que comprar. Principalmente que é aqueles quatro principais materiais, mas principalmente o petróleo e o gás. Então a Rússia também passou por grande transformação devido ao aumento das desigualdades, né, econômica e o acúmulo de riqueza por parte de uma pequena elite, né, igual ao Brasil. Então, concentração de riqueza na mão de poucas pessoas e desigualdades sociais, né, em alta. Então, em 2005, o Banco Mundial estimava que 20% da população russa vivia abaixo da linha da pobreza, ou seja, aquelas pessoas que vivem com menos de $2, né, por dia. Comunidade dos Estados Independentes. Então, todos aqueles outros países, né, que faziam parte da União Soviética, né, se tornaram, né, independentes e aí formaram, né, tipo esse grupo, né, a CEI. E aí tudo eles que a gente gosta, são países de economias fracas, né? Porque todos eles têm problemas econômicos e sociais, muitos deles têm conflitos nacionalistas, né? Disputas étnicas, aquela questão que eu falei dos grupos que não respeitam, né, a língua, a opinião própria. E também tem o receio da supremacia russa, que a Rússia, né, o grupo étnico russo é maior. Que alguns indicadores socioeconômicos, né, desses países, ó, o IDH, né, da Belarus, Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, né, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Turquestão. Então, nós temos aqui o IDH, a expectativa de vida de cada país, e o PIB. Então, aqui a melhor situação é Rússia, né, e Belarus. Então, aqui mostrando, né, a Rússia, o território russo. Observe que é o maior, imenso, mas todos esses países aqui já fizeram parte da União Soviética. Então, a Geórgia, ela não faz parte da CEI, né, e o Turquestão apenas participa como membro associado. A Geórgia faz parte da União Europeia. Então, a questão do nacionalismo tem causado violentos combates, né, no interior dessas ex-repúblicas. Então, a migração forçada promovida por Stalin na década de 30 e 40. Tudo isso faz com que elas recebessem pessoas de diversas nacionalidades, em parte, né, a causa dos problemas étnicos, porque vários grupos étnicos não, às vezes não se entendem, né? Um não respeita a religião do outro, tem sua própria língua, seus próprios rituais, então isso acaba gerando conflito. Então, as rivalidades étnicas nos países da CEI é um grande foco de instabilidade política e social, sobretudo na Rússia, que conta com dezenas de grupos étnicos em seu território. E aí cada território desse vai ter o quê? Queria sua independência, e isso gera um conflito. Então, alguns empecilhos à concretização dessa cooperação dos países. O baixo nível de desenvolvimento econômico e social, já falou, o número reduzido de regime democrático, então muitos deles, né, não vivem uma democracia, vivem, né, uma ditadura, uma teocracia. Tem uma disparidade entre o nível de desenvolvimento econômico e o volume do comércio também desses países. E a preocupação da Rússia em conter o avanço do fundamentalismo islâmico na região da Ásia Central. Então, outro problema também é o fundamentalismo religioso, viu, gente? Que muitos desses países, os grupos étnicos, são muçulmanos. Olha, Kiev, capital da Ucrânia. Capital da Geórgia, Tbilisi. Moscou, né, capital da Rússia. Tem uma vista aérea de Tuzmen, né, uma cidade da Rússia. Moscou, né, São Basílio. Então, natural, o espaço natural da Rússia, né? Então, o espaço geográfico é ocupado, né? 17 bilhões de quilômetros quadrados, mais de 10% das terras emergem, então é o maior país territorialmente. É o país mais extenso, né? Cortado por 11 fusos horários. A maior parte do território se localiza, né, ao norte do paralelo 45 graus, que proporciona um clima bastante rigoroso, com médias térmicas sempre abaixo de zero, né, no inverno. É uma região muito fria. Então, do norte ao sul da Rússia é encontrada uma variedade de formações vegetais, tá? Então, na região ártica favorece o verão a tundra, formação vegetal descontínua e rasteira, representada por líquens e algumas gramíneas. Então, a tundra é aquela vegetação rasteira, né, gramíneas, que a gente conhece como lodo. Então, ela vem sendo substituída, né, por árvores de grande porte, que vão formar a taiga, e onde o principal alimento aqui, a afra, é o pinheiro. Então, as florestas que cobrem parte da Rússia são utilizadas como fonte de energia nos locais onde há dificuldade para o abastecimento do gás. Então, eles utilizam o quê? A madeira, né, para queimar, para poder se aquecer. Mostrando um pouco do mapa físico da Rússia, né, Montes Urais, uma região muito importante. Se fosse uma divisão aqui, uma fronteira, né, natural dentro da Rússia. População russa e as questões étnicas, né? O grupo étnico mais representativo da Rússia são os russos, que correspondem a 85% da população.
Mas a gente tem aí 3% de tártaros, 3% de ucranianos, 0,8% de bielorrussos, 0,6% de alemães e outros números menores. Então, essa grande diversidade étnica, né, e os desejos de independência por parte de algumas repúblicas, sobretudo no norte do Cáucaso, tem provocado, né, conflitos internos na Federação Russa. Então, quando tem muitos grupos étnicos que querem ter o seu próprio território, isso vai gerar conflito, porque a maioria não vai aceitar, não vai querer perder território. Então, a região de Cáucaso é atravessada por diversos oleodutos e é rica em petróleo e possui importância estratégica, né, do poder central em Moscou. Então, na década de 90, né, guerreiros separatistas da Chechênia, eles tiveram guerra, né, contra o exército russo, porque eles queriam justamente ter a sua independência. Então, a Chechênia é uma região autônoma, mas ela não é independente, ela faz parte do território russo. E na Chechênia se passa vários oleodutos e gasodutos. Então, geram-se conflitos devido a isso, tá? Eles queriam ter sua independência. Então, ele tem, né, uma autonomia, mas ele queria ser independente totalmente, e não é. Então, dos maiores usinas hidrelétricas do mundo, né, é a Krasnoyarsk e a Brassak, que localiza na Rússia, né? Então, tem um alto potencial energético, mas lembrando que a maior é de Três Gargantas na China. A produção do carvão, né, concentra-se em Kuzbas, né, na Sibéria, e cerca de 3/4 da produção de petróleo é extraída dos poços, né, na Sibéria. Na Sibéria é uma região muito fria, como vocês sabem. O restante vem dessa região caucasiana. Então, aqui a gente tem a densidade, né, demográfica da população. Então, na região amarela são as regiões que têm maior população, então mais de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Temos a mais fraca de 1 a 25 e menos essas mais claras, que é justamente a região mais fria, tá? Então, nós temos aí, né, 1 milhão a 5 milhões de pessoas, os quadradinhos, de 500 mil a 1 milhão e de 100 mil a 500 mil. Em que porção do território são observadas as mais altas concentrações populacionais? Então, a gente vai observar justamente aqui na região, né, sul do país. Que característica natural explica os vazios demográficos no extremo norte? A gente observa aqui justamente o frio, né, a região ártica. Como se distribui as áreas de concentração populacional moderada de 1 a 25 km por quilômetro quadrado? Então, a gente vai observar que essas regiões aqui São Petersburgo, né, Omask, acho que é Novosibirsk, né, Krasnoyarsk, não sei nem qual, Vladivostok, nomes russos. Então, agropecuária e extrativismo. Então, os produtos agrícolas mais importantes da Rússia são a beterraba branca, que é onde vão fazer o açúcar, o trigo que é cultivado nas terras negras, que corre no sudeste da parte europeia, né? E aí, como é uma região fria, favorece a produção de trigo. Então, é um dos primeiros produtores mundiais de cevada e merece destaque ainda a produção da batata e do linho, onde vão fazer fibra têxtil, né? Fibra para tecido. A pecuária russa destaca os rebanhos de bovinos e ovinos, que são criados na região de pluviometro mais baixo. Então, ele tem um grande produtor de pescado também de água doce. Há ainda, né, pesca em alto mar, os navios fábrica, onde, né, tem processo industrial. O extrativismo mineral, né, sobressai aí o minério de ferro, o carvão e o petróleo, além do urânio, do níquel e do diamante. As regiões industriais, então, né, as regiões industriais são as regiões aqui rosadas, né, Ural, Kubask, os nomes mais enroladinhos. Tem também ainda, né, Moscou, São Petersburgo, Volgrado. Então, dentre as principais áreas industriais, destaca São Petersburgo, né, que é o desenvolvimento industrial muito antigo, e Moscou, são os dois principais. E ainda outros centros que merecem destaque é o de Kuzbas, né, o siderúrgico, que está em reestruturação ao redor do lago, né, Baikal, e também o automobilístico de Togliatti. Então, alguns problemas de ordem natural, tá? Como, né, ela não tem grandes portos, não. Então, os litorais são muito recortados, pouco recortados. Então, tem baixa maré, as águas a maior parte do tempo é congelada. Então, ela não tem grandes portos marítimos. E entre os portos de maior expressão se destaca o de Vladivostok, no mar do Japão, e o de São Petersburgo, no mar Báltico. Então, são os dois portos principais da Rússia, que a maior parte é congelado, tá? Aí tem aqui o que o cartunista quis expressar.
Observe, depois vocês me falam. A gente vai agora continuar falando do Japão, certo? Então, o Japão é o segundo país mais rico do mundo, né? A segunda economia mais rica do mundo. O Japão ele é formado por quatro, né, mil ilhas, quatro grandes ilhas, tá? 4.000 ilhas, sendo que tem quatro grandes, né? Então as maiores é Hokkaido, né, Honshu, Shikoku e Kyushu. Seriam as quatro grandes, né, ilhas do Japão, mas são várias outras ilhas menores. Então, nessas quatro grandes é onde tem as maiores atividades econômicas do Japão. Características gerais. Então, ele conta com mais de 4.000 ilhas, né, ao redor das quatro principais, já acabou de falar. Se estende por 3.000 quilômetros de norte a sul, né, das zonas subárticas até as subtropicais. Então, o Japão também está entre uma região vulcânica e sísmica. Então, a cada ano são sucedidos mais de 1.500 sismos, terremotos. Em torno do Japão tem 450 vulcões ativos. É um país montanhoso, cerca de 87% do território, tá? E apenas 3% pode ser considerado arável, né? Ou seja, de áreas de planície. Então, essas ilhas, né, há milhões de anos, formaram milhões de anos, então são formadas por inúmeros vulcões e também uma área de atrito entre as placas tectônicas, daí a grande quantidade de terremotos no Japão. Então, ela faz parte do ciclo de fogo do Pacífico, onde resiste um intenso tectonismo. Então, isso aqui, ó, isso aqui é o círculo de fogo do Pacífico e é onde tem uma grande quantidade de vulcões ativos aqui. E também encontro de três placas que acabam provocando a grande quantidade de terremotos. Então, elas estão localizadas justamente entre as placas tectônicas euroasiáticas, do Pacífico e das Filipinas. Então, elas, como estão em movimento das placas, ele acaba, né, tendo vários abalos sísmicos, ou seja, vários terremotos, ou também maremotos, que pode provocar ainda as ondas gigantes, são as tsunamis. Aqui a gente está vendo o tsunami que ocorreu em 2011, né, no Japão. Essa imagem. Para entender melhor, olha aqui o mapa das placas, você já deve ter visto isso aqui. Então a gente tem as placas das Filipinas, né? Placa Euroasiática, placa do Pacífico. Então essas três placas aqui estão em movimentos e isso acaba gerando esses terremotos de grande proporção. Então muitas vezes, né, a gente vê essas notícias, né, dos terremotos. E aí eles já convivem com isso, eles já fazem campanha educativa desde a escola, tá? As propagandas que recomendam que os móveis têm que ser presos nas paredes, né? A válvula de gás tem que ser fechada, que não seja colocado objetos pesados nas partes altas da casa, que, né, que possa cair e machucar. Os prédios também do Japão eles são feitos com, né, uma engenharia bem moderna, então eles são feitos com molas, né, nas fundações e algumas até com pêndulo, justamente para quando esse prédio, né, se mover, quando tiver um terremoto, ele pode até balançar, mas não cair. Então é a construção civil mais moderna do mundo. Então, eles se preocupam com os prédios mais antigos, né, que não tem como resistir, então aqueles ainda antigos não têm esse sistema, né. Os mais novos já são feitos, né, para resistir a esse terremoto. Então ele é tão grande que tem uma escala de terremoto, né, que é diferente da escala Richter. O relevo, né, a gente viu que 75% é um relevo, né, montanhoso e apenas 3% são, né, da área de litoral. Mais uma vez aqui mostrando as placas, ó, as três placas. E aqui o território do Japão. Então ele está nesse choque aqui, ó. Então o país é pequeno, né, 3.800 quilômetros de direção norte e sul. Então vocês verem que ele é comprido nesse sentido, norte-sul. O relevo apresenta enorme quantidade de cadeias de montanha, né, 70 a 85%. Ele é extremamente recortado, né, com relevo elevado, consequentemente existe que falta de riqueza minerais, né, e espaço para a prática da agropecuária e outras atividades. Então, o Japão é um país que ele praticamente importa quase tudo de alimentos, de minerais, né, de recursos que ele precisa. O litoral do Japão apresenta, né, bastante recortado que facilita a pesca e a presença de portos naturais. Muitos desses portos aí e áreas industriais estão construídos em áreas aterradas no mar, ou seja, os podres vão aterrando, né, para poder ganhar espaço.
Formato acelerado do relevo, né? Deixa uma marca interessante sobre o território japonês, que tem centenas, né, de rios pequenos, fortemente cachoeirados. Mas isso dificulta a locomoção pelo território, tá? E também, como são pequenos rios e é muito montanhoso, então tem essa dificuldade. Então, a hidrografia ela é relativamente pobre, os rios, né, do país são pouco extensos, pouco volume de água e o fluxo rápido. Daí, né, para obter energia basicamente a partir de usina nuclear. Então, a principal fonte de energia no Japão são as usinas nucleares. E que vocês sabem que tem um perigo, que é a radioatividade. Então, com 3.700 metros de altitude, o Monte Fuji é o maior vulcão do mundo e é o ponto mais alto do Japão, né? É o símbolo do país, né? O Monte Fuji, cartão postal. Então, a grande erupção, a última erupção aconteceu aos 300 anos, mas ele tem sinais, né, de tremores internos. Pode ter também a possibilidade, né, de entrar em erupção, e aí várias cidades serão atingidas, principalmente a região de Tóquio, que é a capital, onde vive 20 milhões de pessoas. População aproximadamente 130 milhões, população relativa aí é de 340 habitantes por quilômetro quadrado, então ele é um país tanto populoso e povoado. Vocês veem aqui no mapa, né, ó, 50 a 100 pessoas por quilômetro quadrado, de 100 a 200, de 200 a 700, 700 ou mais habitantes por quilômetro quadrado. A evolução da pirâmide é a terra do Japão. Lá em 1950 tinha uma população mais jovem, em 2004 já é uma população humana, e as projeções hoje que até 2050 ele vai ter uma população mais idosa, né, e adulta, pouca juventude. Aqui um comparativo, né, do Japão, China, Brasil, Ucrânia, população absoluta e a densidade, indo pelos anos de 2000 até 2013. Baby boom você sabe que é um fenômeno que acontece logo após as grandes guerras ou catástrofes naturais, que é o fenômeno onde vai nascer, né, várias crianças. É como se fosse uma maneira de povoar, né, de substituir a ausência daquelas pessoas que morreram, né, seja na guerra, seja na catástrofe. Isso geralmente acontece quando há guerras e é um fenômeno natural. Naturalmente, nascem muitas crianças logo depois. É um fenômeno baby boom. A taxa de desemprego no Japão é de 4%, investimento do PIB de 23% do PIB. Os principais produtos são aqui: arroz, vegetais, peixe, ovos, açúcar, beterraba, frutas. Produtos industrializados: automóvel, máquina, navio, eletrônicos, têxtil, computador, produtos químicos, equipamentos, alimentos processados. Então, é o quarto maior exportador mundial e o sexto maior importador mundial. Então, ele compra muito, né, de outros países e também vende muito. Então, a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução. Então, de 52, o Japão foi governado pelo Conselho Superior das Potências Aliadas. Então, teve várias reformas modernistas. Então, foram impostas, né, alguns objetivos para modernizar o país, com vista política, econômica e cultural. Então, a lei de produção dos monopólios, que foi o fim dos zaibatsus, que eram isso, esse monopólio, vai enfraquecer o poder do grupo que estimulou nessa economia japonesa. E o que foi conversado? Qualificação da mão de obra barata e disciplinada. Então, o Japão tem uma mão de obra muito qualificada, vocês sabem. Grandes investimentos estatais em educação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, coisa que falta ao Brasil, por exemplo. Reconstrução da infraestrutura, né, com base moderna. Elevação da produtividade nos avanços tecnológicos. E os trabalhadores alcançaram, né, salários elevados para sustentar também o mercado interno, né, fazer as pessoas consumirem. Da economia. No século XX, a agricultura abençoou a atividade no Japão. E o Japão era isolado, né? Ele não tinha aproximação com o resto do mundo. Então, em 1868, o imperador Matsuhito, né, que era da era Meiji, assumiu o trono e estabeleceu o poder imperial no país. Então, o Japão imperial vai se abrir para o Ocidente. Então, vai se abrir para os países para fazerem, né, terem relações econômicas. Então, durante a era Meiji, algumas medidas foram implantadas. Ó. Instalação de indústria de bens de produção, criação de infraestrutura como ferrovias e portos, grande investimento na educação, como a gente já falou. Então, isso hoje tem uma mão de obra muito qualificada. Investimento das indústrias pelos grupos familiares, que eram os Zaibatsus,
e aí que se tornaram multinacionais, né? Foi quebrado esse monopólio. Por exemplo, aí é a Mitsubishi, né? Que é uma multinacional muito grande. E também a adoção do shintoísmo com a religião, que teve um papel fundamental na população, né? E modelou o culto da disciplina. Então, o povo chinês é um povo muito disciplinado, muito organizado. Vocês observem até na hora deles torcer a ula é organizada. No final de um jogo, eles limpam o estádio. Você lembra dessa cena aqui no Brasil. Então, os Zaibatsus, né, em busca de matérias-primas de mercado consumidor, então, decidido por campanhas militares expansionistas, que foi quando o Japão conquistou várias terras também fora, né, do seu território, principalmente na região da Mongólia e da China. Então, a Primeira Guerra Mundial, o Japão conquistou importantes mercados da Europa, principalmente setores da indústria naval, química, de adubos e medicamentos têxteis. Então, as indústrias e grandes bancos se fortaleceram nessa época, e a partir do enriquecimento também de famílias tradicionais, que eram comerciantes de terra, né, de manufaturas. E eles também vão formar, né, os Sabatsu, que são esses grupos, né? Alguns famosos aí, como Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda e Daiichi. Então, essa economia nesse momento ela vai ser comandada pelos Sabatsus, que são essas grandes corporações de origem familiar, e também atuavam em diversos ramos da economia e tinham influência política, né, japonesa. Renascimento. Então, durante a reconstrução do Japão, então foi desenvolvendo a indústria, né, armamentista. Foi proibido, aliás, de se desenvolver porque ele perdeu a guerra, então não se tem indústria de arma no Japão. Então eles ficaram, milhares de trabalhadores ficaram, né, disponíveis para atuar em outros setores da economia. E o dinheiro utilizado para a arma foi destinado na atividade produtiva. Então ele acabou os monopólios dos abatsus, então permitiu, né, outras empresas surgissem, empresas camponesas. Então quando a Segunda Guerra foi encerrada, os Estados Unidos ajudaram na recuperação japonesa. Então após o Mao Tse-tung ter transformado a China num país socialista em 49, os norte-americanos, né, eles não queriam que isso chegasse a outros países. Então por isso ajudaram o Japão, prestaram dinheiro para justamente ele se fortalecer e não aderir ao socialismo. O espaço industrial do Japão. Então, as indústrias japonesas que querem continuar crescendo precisam integrar os produtos encomendados pelos Estados Unidos no prazo, né, com qualidade. O governo e a empresa começaram a investir em tecnologia e educação, como a gente falou. Então, a meta era produzir mercadorias perfeitas com preços baixos para exportadas, uma vez que o Japão, né, comprava muito pouco nesse período. As exportações sustentavam o país e, ao mesmo tempo, permitiu importar carvão, petróleo e minério de ferro, recursos que não tem, né, no Japão, porque são um país muito carente disso. O Japão passou a exportar produtos caros, com avançada tecnologia e alta qualidade, e importar produtos baratos, ou seja, matéria-prima e fonte de energia. Então, o Japão ele é a segunda economia do mundo, como eu já falei, o segundo país mais rico do mundo. Né? Hoje a China passou a economia, mas ele é o segundo país mais rico do mundo. E principalmente porque ele investiu muito, né, em ciência e tecnologia. Tem uma mão de obra qualificada. Então, em 1953, os engenheiros japoneses visitaram a fábrica dos Estados Unidos e ficaram impressionados com o tamanho gigantesco, né? Então tinha grandes estoques, grande número de trabalhadores. Então o Japão não tem essa questão de espaço, é limitado. Então eles tinham que fazer algo diferente. Então eles perceberam que produzir sem parar só dependia de oferta e vender os produtos. Aí tem essa charge aqui famosa, né? Vou me aposentar amanhã e saber que vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, como ele faz apenas uma única atividade, que é aquela divisão do trabalho, né? Aí tem um filme lá do Chaplin, se vocês vão lembrar. Ele não consegue ter noção do produto que ele ajuda a construir, né? Ele fica alienado, fazendo uma única atividade. E aí que é a questão da padronização, né? Que cria-se a padronização de coisas. Então esses metais enviavam no Japão, o consumo era muito pequeno e eles não dispunham de todo aquele espaço das fábricas que tinha nos Estados Unidos. Então a única solução era o quê? Exportar os produtos, mas para isso os mercados japoneses teriam que ser mais baratos e melhores do que os que produziam em outros países. Então os engenheiros da Toyota, né, criaram um método de trabalho chamado Just-in-Time ou Toyotismo. O que significa esse Just-in-Time ou Toyotismo? Significa produzir no tempo certo, produzir só o necessário, produzir sem desperdício. Então, esse just-in-time ou toyotismo também é chamado de produção flexível.
Então, segundo essa forma, a produção de mercadoria seria produzida apenas quando houvesse a necessidade de atender encomendas. Então, não ia ter estoque. Então, se eu sei que só 14 Ferraris são vendidas durante o ano, eu não vou fazer 20 Ferraris, eu vou fazer 14 Ferraris, dependendo da minha demanda. Isso vai economizar recurso e também não vai gerar estoque. Dessa forma, trabalhar com pequenos lotes pretende-se que a qualidade dos produtos seja o máximo possível. E isso é uma outra característica, né, do modelo japonês, que é a qualidade total. Então, lá se fosse produzir o necessário, desperdício zero. Vocês devem ver algumas reportagens sobre isso. Aqui está a fábrica da Toyota, né? E aí esse modelo é adotado, né, também hoje em várias fábricas pelo mundo. Os países ricos, principalmente, né? Lógico. Então, sem gastar com manutenção de grandes estoques, as fábricas japonesas tiveram recursos para investir em educação. Foram implantados centros de pesquisa, também que aí vai desenvolver tecnologia avançada. As fábricas vão dar mais atenção ao controle de qualidade. Por quê? Porque não estão produzindo uma grande quantidade de produto. E elas evoluíram, né? Na década de 60, 70, 80. Então, elas foram crescendo. E aí o país teve vários superávites comercial na década de 60, 70 e 80. A grande parte desse recurso foi investido em pesquisa e desenvolvimento, e aí para novos produtos serem desenvolvidos, né, e consumidos no mundo todo. Então isso vai gerar também comerciais ainda mais maiores. Por mais de 40 anos, né, da década de 70 até 2003, o Japão foi a segunda economia do mundo. E aí quando vai entrar a China, né, em cena. Então, a evolução da tecnologia japonesa pode ser notada em muitas áreas, como exemplo, né, robotizados. Então, quando se fala em robótica, você sabe que a origem é no Japão. E é muito comum hoje nas fábricas, né? Robôs ajudando na montagem, robô ajudando em casa. Então tem robô para tudo hoje no mundo. E ele é o país, né, que mais tem robôs executando tarefa. É o Japão. Tecnopolos, que são aqueles locais onde se desenvolve tecnologia de pontas, né? Então, dois principais aí, a cidade da ciência de Tsukuba e a cidade da ciência de Kansai. Então, Tsukuba está localizado no município de Ibaraki, 60 km de Tóquio. É o principal tecnopolo do país desde a década de 60, né, com investimentos estatais, ou seja, investimentos públicos. Em 2010 existiam 55 institutos públicos e privados de educação e pesquisa, onde tem a Universidade de Tsukuba, a Agência Aeroespacial do Japão, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada e o Instituto Nacional de Estudos Ambientais. Então, são todos esses locais onde vai se desenvolver tecnologias de ponta. A cidade de Kansai é o município de Kyoto, Osaka e Nara. É a segunda região mais industrializada do Japão e a implantação começou na década de 80. Então lá tem laboratórios de empresas privadas como a Canon, a Panasonic, também públicas, né, como a Universidade de Osaka, Instituto de Ciência e Tecnologia da ANAR, Instituto Internacional de Pesquisa Avançada em Telecomunicações. Então, são os dois principais centros, né, de pesquisa de vários institutos e universidades no Japão, né, a cidade da ciência de Tsukuba e a cidade de ciência de Kansai. Situação atual, então, a população é de 127 milhões de habitantes, IDH é de 0,95 pontos, são muito bom. Expectativa de 82 anos, vocês lembram que no Japão é o país do centenário, onde tem o maior número de pessoas com 100 anos. Analfabetização, 99%, ou seja, 1% de analfabetos. Cresce 0,50%, né, de pessoas, então é um crescimento negativo. A renda per capita é de 34.200 dólares, olha aí, muito bom. Então, os Estados Unidos hoje, né, tem o maior PIB, a China vem em segundo, ultrapassou o Japão e vem o Japão em terceiro. Mas é bom sempre lembrar que a China não é um país rico, é um país emergente, tá? A crise econômica de 99 a 2008, então nós temos um acumulado de 1,4%, né? Crescimento, Japão 15, aí nós vemos aqui Estados Unidos e China que é o que mais cresce. Então, a crise das grandes proporções da década de 90, após a supervalorização de imóveis e ações, vão se agravando. Alguns grandes grupos japoneses, né? Honda, Nintendo, Fuji, SoftBank, SMFG, Toyota, Michi. Impacto nas maiores economias. Então, nós temos aí na Panasonic, né, o lucro de 1 bilhão, prejuízo de 700 milhões. Nissan, Sony. O Japão aposta taxa de 2011. Então,
3 trilhões de ienes foram encontrados na economia, né? Iene é a moeda do Japão. O terremoto agravou, né, a situação econômica, aumento do déficit público. Dívida interna de 200% do PIB. A moeda japonesa também ganhou valor comparado ao dólar, diminuindo a competitividade internacional. Preço dos componentes tecnológicos japoneses. O Japão, né, é o maior fornecedor mundial de silício, 60% é usado, né, para os chips semicondutores. O Banco de Desenvolvimento do Japão fará um fundo para injetar capital nessas fábricas, justamente para aliviar, né, esse problema que foi gerado pelo terremoto e aí ajudar os países, né, a exportar mais. Então, a crise mais grave vivida desde a Segunda Guerra Mundial foi a reconstrução do Japão, né? 25 trilhões. Algumas tecnologias japonesas, robô, né? Celulares, trem-bala. Que a gente tem a escala Richter, seus efeitos, mas você já conhece, não vou me focar nisso. Está mostrando, né, onde foi que surgiu o terremoto. Então, o epicentro foi a 24 quilômetros, né, da superfície. Isso movimentou as placas, que gerou a tsunami, né? Que é uma força muito destruidora. Então, o terremoto provocou violentos, né, movimentos de massa, deslocando a ilha Honshu em 2 metros, né, 40 centímetros. Parte do nordeste da cidade, Fukushima, afundou 1,5 m, 1,20 m, 140 mil mortos, aumentou as atividades vulcânicas submarinas e o país inclinou 1 centímetro para o sul. Olha aí, ó, 50 milhas, né? Então, com isso, teve um material radioativo liberado, então, material, né, radioativo se rompe e alguns organismos, como roupa, neve, nuvem, né, ficam com radiação. Então, essa questão radioativa acabava vazando para o meio ambiente, né, e atingindo também as pessoas. Que algumas contaminações que podem acontecer, né, radioativas, os órgãos que são afetados, né, tireoide, massas, pulmões, estômago, intestino e medula óssea. Muitas vezes isso fica até a quinta geração, tá, esses requisitos. Raios alfa, raio beta e gama. Olha aí, ó, o animal nasceu puro apenas. Então, a solução seria isolamento das áreas contaminadas, campanha para prevenir epidemias, reconstrução civil, revisar o uso da energia nuclear e maior atenção à sustentabilidade. Vamos agora falar sobre a Índia. A Índia é um outro país emergente, tá? Ela também faz parte dos BRICS. Então, a capital, Nova Delhi, é o sétimo maior país do mundo com 3,3 milhões de quilômetros quadrados. Religiões, o hinduísmo, o islamismo, o budismo e o cristianismo, sendo que o principal é o hinduísmo. Línguas, são 22 línguas reconhecidas, sendo o hindu, né, e o inglês os mais falados. Fuso horário aí, mais 8 em relação ao Brasília, 8,5. Cidades da Índia principais é Mumbai, né? Calcutá, Nova Delhi, Madras e Bangalore. A data nacional é 26 de janeiro, que é a proclamação da República, 15 de agosto, que é a independência, e 2 de outubro, que é o aniversário de Gandhi. Segundo país mais populoso do mundo, só perdendo aí para a China, mais de 1 bilhão, né, de pessoas. As maiores cidades da Índia são Mumbai, com 3 milhões de habitantes, e Nova Delhi, com 11 milhões. 70% da população ainda vive em zona rural. Então, durante o século I a.C., a Índia praticava forte comércio marítimo com base nas exportações de produtos agrícolas, como algodão, algumas especiarias indianas, gengibre, canela, cravo da Índia, noz moscada, pimenta do reino. Então, essas especiarias eram o que a Índia, né, vendia. Isso aumentava essa economia e também, né, era fundado na agricultura que abasteceu o comércio da Europa. Religião de desenvolvimento. A gente tem os Brahmanes, né, que seriam os sacerdotes, os Kshatriyas seriam os guerreiros, os Vaishyas seriam os burgueses e os Sudras seriam os artesãos. Essas aqui são as castas, né? Vocês sabem que a China foi dividida em castas até a década de 60, né, 50, quando foi abolido, né, o sistema de castas. Então, esse sistema, né,
de exclusão e tal. Então, em razão da cultura indiana que persiste. Então, mesmo assim, eles não se consideram, mas não existe mais o sistema de casta, mas eles ainda utilizam, né? Tinha ainda os Dalits, né, que era a pior de todos, né? Ninguém pode nem triscar. Então, o problema de segurança social é grave e representa um desafio maior que no Brasil, pois a herança da sociedade de casta, piorada pela remuneração da mão de obra, resulta nessa imobilização das camadas sociais. Então, a situação espiritual da pobreza resulta numa ordem, né, ou seja, uma vantagem parcial. É o brasileiro mais materialista, todos os pobres querem progredir, o que torna a desigualdade social um dos componentes estáveis. Então, a força de trabalho de Ana, né, são 523 milhões de pessoas, ou seja, 45% da população, mas só 7% está empregada, formalmente. Taxa de emprego, né, de 6,8%. Então, a 10ª maior economia do mundo, né, o PIB é de 1,82 trilhões, o crescimento real é de 4%, e o PIB per capita é de 3.800 dólares, né? A moeda é a rupia indiana. O IDH 0,554 é muito baixo, o IDH baixíssimo, não é nem um IDH mediano. A inflação 11%, as reservas internacionais 297 bilhões, a dívida externa é de 338 bilhões, e ele faz parte dos BRICS, tá? Então é uma das economias que mais cresce, é um dos países emergentes que mais cresce. Os principais produtos agropecuários é o arroz, algodão, trigo, chá, semente, né, juta e batata. Os produtos industrializados são produtos têxtil, ou seja, tecido, produtos químicos, aço, alimentos processados, equipamento de transporte. Produtos, né, exportados, só os produtos que eles vendem, né, que eles compram, que eles vendem isso. Derivado do petróleo, pedras preciosas, máquina, ferro, aço, produtos químicos. Já na indústria de serviço, né, o setor industrial ele tem se diversificado. E aí vem principalmente no aço, equipamentos de máquina, cimento, alumínio, fertilizante, têxtil, né, biotecnologia, produtos químicos, softwares e medicamento. O setor de serviço é o principal ramo da atividade, então corresponde a 65% do PIB, e depois vem o industrial com 18% e o agrícola com 17%. Então, a indústria da informática ela movimenta 10 bilhões de dólares anuais e a previsão aí é de chegar a 50 em pouco tempo. Então, a Índia, ela é, por exemplo, o país que mais investe, né, em programas de computadores, tá? Mais produz. Uma forte tradição no ensino científico e técnico, não, o uso do idioma inglês, herança, né, da presença britânica, e mão de obra barata facilita essa transferência de grandes companhias de tecnologia, né, para o país. Os principais parceiros econômicos aí são os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e China. Principais, isso para exportação, né? Os principais parceiros econômicos para importação, é China, Arábia Saudita e Estados Unidos. Então, a classe mediana, né, gasta 40% da renda em alimentos, né, e itens de consumo doméstico. 40 milhões de lares têm TV, 250 milhões de espectadores. A refrigerante mais vendida na Índia é o Tums Up, que é uma marca local, comprada pela Coca-Cola, né, em 93. O consumo de frango de 3 quilos per capita, ante a média mundial de 14 quilos por habitante ao ano. Então, os BRICS, né, o agrupamento econômico aí do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é um bloco econômico, né, ou instituição internacional, mas é um mecanismo internacional, uma espécie de bloco, uma espécie de um grupo, né, não é um bloco informal, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios, né. Então, a economia, né, porcentagem aí do PIB. Então, a gente tem agricultura 18, indústria 19, né, e serviços 63. E bem em relação aos BRICS, então a gente tem aí, ó, a Índia, 2010, 2011, 2012. Então, houve uma queda, né? Todos eles. Moeda, a cotação em relação, né, ao real, a China, né, o Yuan, África do Sul e a rupia indiana. Então, ela acaba valendo mais em relação às outras moedas. O desenvolvimento humano, nós temos aqui educação, saúde e economia, né? O drama populacional indiano fica evidente na sua classificação. Então, aí, as médias comparadas de outros países. Então, a Índia tem uma mais baixo, né, IDH. Novamente, uma comparação.
A reserva internacional a gente já falou, 297 bilhões. Então, são depósitos de moeda estrangeira em bancos centrais, né, de autoridade monetária. Elas são mantidas em diferentes moedas, como o dólar americano, o euro e o iene, que são utilizadas em cumprimento de seus compromissos financeiros como a emissão de moeda. No caso de uma crise muito grave, essas reservas elas vão ajudar. Dívida externa de 338, né, 0,7 bilhões. Apesar de o grande desenvolvimento econômico ainda nos anos, o governo continua gastando mais do que arrecada, que aumenta a dívida externa do país. Aqui um pouco das exportações e importação. As exportações são principalmente, né, para os Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e China, como eu já tinha falado. E as importações são principalmente da China, do Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Então, o que a China exporta principalmente, né? Então, nós temos aí combustíveis, nós temos aí pérola, né, pedras preciosas, química, né, automobilístico, máquina mecânica, máquina elétrica, farmacêutica, cereais, algodão, ferro, né, e outros produtos. Relação do Brasil com a Índia, né, evoluindo com os anos. Exportações brasileiras, importações. Exportações brasileiras, o que o Brasil mais vende para a Índia, né? Combustíveis, açúcar, minério, gorduras e óleo, ferro, aviões, máquina mecânica. E o que o Brasil mais compra da Índia, né? Combustível, química, máquinas também, fertilizante, farmacêutico, saldo da balança comercial. Tá? Ultimamente ela tem tido saldos negativos, né? Então, a China, a gente pode chegar à conclusão que ela é uma economia promissora, tanto quanto o Brasil, mas o governo indiano tem ainda grande desafio, né, entre os grupos sociais para fortalecer esse setor. Agora a gente vai para a nossa videoconferência.